João 3. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Aleluias! Nós vemos aqui esse fariseu, príncipe dos fariseus, Nicodemos, um homem de nome, de reputação. A Bíblia diz que ele veio até Jesus. Ele veio de noite até Jesus. Se ele veio de noite, existia nele uma finalidade: não ser visto por ninguém. Ele se achava, os fariseus se achavam os melhores, um povo diferenciado. Eles não tocavam nas mãos das pessoas, não cumprimentavam, eles desprezavam as prostitutas. Um dia Jesus chega na casa de um fariseu e uma prostituta entra na casa, se ajoelha nos pés de Jesus e começa a chorar. E o fariseu pensa assim: se ele fosse de Deus, ele saberia que quem toca nele é uma prostituta. E aí Jesus repreende ele: eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés como de costume, mas essa mulher está lavando os meus pés com suas lágrimas. Você não me saudou com um beijo no rosto como de costume. Você não demonstrou alegria ao me receber, mas essa mulher beijou os meus pés. Então os fariseus, eles desmereciam as pessoas. Eles se achavam o certo. E eles se gabavam disso. Um dia foi um fariseu para o templo e um publicano. O fariseu levantou as mãos e falou: graças eu te dou, porque eu oro, eu jejuo, eu dizimo e oferto. Faço tudo certo. Eu não sou como esse publicano aí que não faz nada certo. E o publicano, Jesus falou que ele batia no peito e falava: tem misericórdia de mim. E Jesus fala que quem saiu abençoado foi o que clamou por misericórdia. Tem uma coisa que nós precisamos entender: que nenhum sentimento de fariseu pode estar em nós. O sentimento de nos achar superiores. Ontem eu vi um videozinho que me mandaram, e eu só vi esse vídeo que me mandaram por insistência. Entrei num grupo, estava o vídeo lá. Entrei no outro, estava o vídeo lá. E umas 5 pessoas me mandaram. E esse vídeo, o rapaz falava uma reflexão, que 2 monges atravessavam uma cidade. Alguém viu esse vídeo? Eles atravessaram uma cidade muito perigosa. E quando eles terminaram de atravessar a cidade, viu, irmã Lucimar, esse vídeo? Quando eles terminaram de atravessar a cidade, o monge, o auxiliar, chega para o seu mestre e fala: mestre, ainda bem que nós não somos como aquele povo imundo, sujo, pecador, contaminados. E o mestre pega uma pedra de diamante, passa ela no barro e fala: eu ia te dar esse diamante
mas eu não vou te dar mais porque ele está sujo. E o aprendiz fala: não, mestre, pode me dar, porque esse diamante, mesmo sujo, ele tem valor. E o mestre fala: assim é aquele povo, mesmo sujo pelo pecado, eles não perderam o valor. Mas o fariseu, eles se viam superiores, eles não viam o valor que cada pessoa tinha. Um dia um grupo de fariseus trouxeram uma prostituta e falaram: pegamos ela adulterando e a lei manda apedrejá-la. O que o Senhor diz? Jesus falou: quem não tem pecado, que atire a primeira. Mas os fariseus não conseguiam ver, até ouvirem essa palavra, o pecado que estava neles. Eles só viam o pecado que estava nos outros. E aqui em João 3, um fariseu vem até Jesus. E ele começa a conversar com Jesus, e Jesus não dá tanta atenção para ele. Eu não sei se você vê na Bíblia Sagrada, Jesus, como eu já vi, Jesus era calmo com todo mundo, mas com o fariseu, ele tinha pavio curto. Ele era amoroso e dócil com todo mundo, mas com o fariseu, Jesus não era tão amoroso e tão dócil assim. Ele dava cada patada nos fariseus. Eu não sei você, mas eu não vi nenhum fariseu ser abençoado por Jesus. E o que é o sentimento fariseu? Se achar superior? Não ver o pecado que está em nós? Não reconhecer quem nós somos? Os fariseus se escondiam atrás de roupas e perfumes. E aquele sentimento deles os impediam de ser abençoados. E existe algo em nós que nos impede de sermos abençoados, que é o sentimento de pensar que merecemos. Nós não merecemos nada de Deus. Amém? Nós somos simplesmente abençoados pela fé. Nós somos simplesmente abençoados pela fé. Jesus falou: quem não tem pecado que atire a pedra. E ninguém atirou a pedra. E se Jesus aqui nessa manhã falar: quem aqui não tem pecado que atire a primeira pedra, ninguém vai continuar atirando a pedra. Dizem que reuniram 2 milhões de cristãos nessa semana que passou. Se chegasse para os 2 milhões, inclusive para quem dirigia, eu não sei quem foi, para quem conduzia a reunião, e falasse: quem não tem pecado e atire a primeira pedra, ninguém atiraria a pedra. O que nós aprendemos aqui? Que somos abençoados pela fé. Ninguém merece ser abençoado. Somos abençoados simplesmente pela fé. Precisamos reconhecer quem nós somos e precisamos entender que somos simplesmente abençoados pela fé e porque Deus nos ama. Fala para quem está do seu lado: você vai ser abençoado nesta hora porque Deus te ama e pela sua fé. Em Gálatas capítulo 3, a Bíblia fala de Abraão. Irmão, que você entenda isso nesta manhã. Gálatas capítulo 3. Abra, por favor. Aleluia, Espírito Santo. Santo é o Senhor. Me prostro aos teus pés. Eu me prostro. Me prostro aos teus pés. Me prostro aos teus pés. Me prostro aos teus. Me prostro aos teus. Gálatas 3. Me prostro aos teus pés. Canta comigo, vai. Me prostro aos teus pés. Eu me prostro, Jesus.
me prostro aos teus. Aleluias. Gálatas 3, versículo 5 diz assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito, e o que opera maravilhas entre vós, ele o faz pelas suas obras, ou ele o faz pela pregação da fé? O Deus que opera no meio de vós, ele opera por causa das suas obras, das suas práticas de justiça, ou ele opera por causa da sua fé? Paulo está perguntando para uma igreja, para a igreja de Gálatas: o Deus que tem operado no meio de vocês, ele tem operado por causa das suas obras? Ou ele tem operado no meio de vocês por causa da fé que vocês têm nele? E aí no versículo 6 ele fala: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu e isso lhe foi imputado como merecedor de ser abençoado. Quando você simplesmente crê, aquilo lhe dá o direito de você ser abençoado por Deus. O problema é quando a gente deixa de simplesmente crer em Deus e passa a crer na nossa obra, pensando que a nossa obra vai nos justificar e nos abençoar. A Bíblia diz que nós somos salvos em Efésios 2, está do lado, é o próximo livro, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia está falando graça. O que é graça? Presente dado sem merecer, uma bênção dada para quem não merecia. E a Bíblia está falando: vós sois salvos pela graça. Vocês não mereciam serem salvos, mas foi um presente dado, e vocês só recebem esse presente por meio da fé. Vocês recebem a cura por meio da fé, recebem a libertação por meio da fé, recebem a prosperidade por meio da fé, recebem toda a vitória por meio da fé. Não é por merecer, mas é simplesmente pela fé. E os fariseus pensavam que mereciam por causa das obras da lei. Mas a Bíblia diz que não existe nenhum homem que não tropeçava na lei. Não existiu, nunca existiu, irmã Isabel, nenhum homem que conseguiu cumprir toda a lei. Irmãos, é assim também entre nós, não vai existir nenhum homem que vai conseguir praticar toda a palavra. Vou lhe fazer uma pergunta e eu quero que você me responda com sinceridade. Quem aqui cometeu algum pecado ontem? Levanta a mão. Até os discípulos, sangue de Jesus tem poder. Todos nós. Todos nós. Eu fui em uma casa e lá tinha umas 50 pessoas, e dentre essas 50 pessoas tinha uma pessoa que já foi na minha igreja há alguns anos atrás. E eu falei um pouco sobre isso, falei um pouco sobre o que nós vamos fazer, a Santa Ceia. E eu falei: gente, antes eu proibia uns de tomarem a ceia. Você não se casou ainda? No papel, não tem aliança no dedo, não vai tomar a ceia. Você ainda não se batizou, não vai tomar ceia. E eu proibia algumas coisas, mas dentro de mim eu confesso que dava um nó, porque eu não via na Bíblia isso. Eu não via na Bíblia isso, irmãos. Eu não via Jesus olhando para Pedro e falando assim: você ainda carrega uma espada aí na sua cintura, você anda armado, não vai tomar ceia. Eu não via Jesus olhando para o Judas Iscariote e falando assim: você está com intenção errada no teu coração, não vai tomar ceia. Jesus em 1 Coríntios ele fala que a Santa Ceia é um memorial dele, fazer isso em memória de mim. Ele fala que é para se lembrar do que ele fez por nós na cruz. Ele fala que é para a gente refletir o porquê ele morreu na cruz. E eu não vejo Jesus dizendo quem pode ceiar e quem não pode ceiar, mas eu vejo a Bíblia falando: examine-se o homem, pois a si próprio. Você se examina, então você observa em você pecados que você ainda não cometeu, então você confessa
Pecados que você ainda não confessou, então você confessa e se arrepende, e aí você pode comer. Mas quando a Bíblia fala em 1 Coríntios que eles ceiavam indignamente, a Bíblia está falando que eles se reuniam só para comer pão e beber cálice, só para encher a barriga. E aquilo era indigno, porque eles não pensavam que aquele momento era algo espiritual, era um momento de renovar a sua aliança, era um momento de comer algo espiritual para se fortalecer. Mas a religião hoje proíbe. Eu fui numa casa ontem, sentei com a senhora e ela falou: pastor, estou muito triste e vou largar daquele homem. Eu falei: mas por quê? Porque ele não quer casar comigo e na minha igreja eu não posso ceiar. Eu falei: então muda de igreja, mas não larga daquele homem. A Santa Ceia é um momento de renovar a aliança com o Senhor, refletir o que Ele fez por nós, morreu por nós para nos salvar. Aleluias. Mas a religião, ela vai colocando um peso, como os fariseus que colocavam um peso só, mas não carregava. Então, por favor, se vocês pecaram ontem, por que vocês vão ceiar? Pensar que ceiamos porque merecemos é um sentimento de fariseu, porque nenhum de nós merecemos ceiar. E esses sentimentos de pensar que é por merecimento nos impedem de ser abençoados, sendo que simplesmente somos abençoados pela fé. Se a Bíblia está falando que somos salvos pela graça por causa da fé, porque pensamos que merecemos ceiar e outros não merecem ceiar. Agora entenda, Jesus fala: ide por todo mundo pregar o evangelho, quem crê e for batizado será. Quando uma pessoa ouve o evangelho, o Espírito Santo age no coração dela de uma maneira que a impulsiona em se batizar. Quando uma pessoa recebe a palavra toca no coração dela, ela é impulsionada pelo Espírito Santo a deixar qualquer tipo de obras erradas. Agora olha para mim, igreja, por favor, gente, olha para mim. Tem obras que só o Espírito Santo pode tirar das pessoas. E você precisa acreditar no agir do Espírito Santo. Porque se for pela força, na sua frente a pessoa não faz, mas por trás ela faz. Se for pela força, pela obrigação, na sua frente a pessoa não faz, mas por trás ela faz. Você entende, sim ou não? Então, pastor, quem é que pode ceiar? Todos que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E no caso dessa mulher que tanto quer se casar, mas o marido não quer, ela deve acreditar que o Espírito Santo vai mudar o coração dele, deve servir a Deus, deve ceiar, porque se Jesus voltar, ela sobe para a glória, porque somos salvos pela fé. Eu vejo o ladrão na cruz: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele era um ladrão, aí Jesus falou: ainda hoje. Jesus não falou: não, tu é ladrão, você tem que descer daí, se batizar, ceiar para depois ser salvo. Você tem que passar um tempo do banco. Não, meu irmão, Jesus falou: ainda hoje. É esse o nosso Jesus, que nos salva mesmo sem merecer. Aleluias. Que nos cura mesmo sem merecermos, pela fé. Levanta sua mão e diga: eu sou abençoado pela fé. Em Efésios 2:9 diz assim, Efésios 2:9: não vem das obras da lei, para que ninguém se glorie. Salvação não vem pelas obras da lei para que ninguém se glorie. A cura não vem pelas obras da lei para que ninguém se glorie. A prosperidade não vem pelas obras da lei para que ninguém se glorie, mas ela vem pela fé. Por isso você deve acordar todos os dias crendo que Deus vai lhe abençoar.
Por isso você deve acordar e passar o dia e dormir todos os dias crendo que se Jesus voltar você vai para a glória, viver ao lado dele. E se você tem pecados e fraquezas, você deve apenas pedir para ele: me ajuda, me liberta disso. Aleluias. Me liberta disso, me dê forças. Me dê força para resistir. Aleluias. Porque eu quero agradar teu coração. Mas entenda que nós não seremos salvos pelas obras, porque ninguém diante de Deus será aprovado pelas obras. Mas nós seremos salvos porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Diga graças a Deus. Então pastor, vou relaxar na minha vida. Irmão, quem tem o Espírito Santo não consegue relaxar na sua vida. Quem tem o Espírito Santo o joga para os braços do Pai todos os dias. Ele não consegue relaxar na sua vida com Deus de forma alguma. Ele não consegue relaxar na sua caminhada com Deus de forma alguma. Ele quer Deus a cada dia mais e mais. Aleluias. Volta para o Gálatas, capítulo 3. Santo é o Senhor Jesus. Me prostro aos teus, aleluias. Me prostro aos teus, nos prostramos. Me prostro aos teus pés. Me prostro aos teus pés. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, Gálatas 3:7, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, Deus justifica pela fé, Deus torna justo pela fé, Deus torna justo, Deus tira o crime da pessoa pela fé. Aleluias. Deus tira o pecado da pessoa pela fé. Olha para mim, 1 João capítulo 1 versículo 8 diz: se dissermos que não pecamos, estamos mentindo. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Quando você confessa pela fé, Deus te perdoa e te purifica. Aleluias. Você acredita nisso? Que se você confessar os teus pecados, Deus lhe perdoa? Você acredita nisso? Todos os pecados? Porque um sentimento que nos impede de sermos abençoados é a acusação. A acusação. A acusação nos impede, ela tira a nossa fé, anula a nossa fé. Aleluias. A acusação do diabo. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, Imanilde, que Satanás ele é acusador. A Bíblia diz que todos os nossos pecados Deus pega e lança no mar do esquecimento. Aleluias. Todos os seus pecados Deus lançou no mar do esquecimento. Eu fui numa casa e a senhora falou que estava doente, que era resultado do seu tempo de vício, de cigarro. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, estes são nova criatura. Se torna uma nova pessoa. Isso significa que as consequências das maldições do passado não pode estar sobre ela, e elas são anuladas pela fé. Elas são anuladas pela fé. Se crê que é uma nova criatura. Aleluias. Se crê que Deus pega todo o vício do passado e lança no mar do esquecimento. É uma questão de fé. Glória a Deus. A minha vizinha Lúcia, ela deu um testemunho lindo. Ela começou a sentir dores e ela foi e fez um exame médico
e constatou câncer. O médico deu um tempo de vida para ela. E ela falou que quando ouviu aquela declaração do médico, ela ficou extremamente tranquila. E ela disse para o médico: deu aí no diagnóstico, mas o meu Deus vai me curar. E ela começou a procurar medicina, mas com aquela alegria no coração, sabendo que Deus ia curá-la. Ela já decretou a vitória dela na hora do exame médico. E ela falou que de vez em quando, por ter 2 filhos e netos, ela pensava nos momentos de fraqueza, mas logo ela se firmava. E ela falou algo interessante. Ela falou: pastor, eu ia para a igreja todos os dias, porque na igreja eu ouvia músicas que falavam de cura, e aquilo fortalecia a minha fé. Na igreja eu ouvia pregações que falavam de cura, e aquilo fortalecia a minha fé. No mundo eu não recebia boas notícias, na televisão eu não recebia boas notícias, mas na igreja eu recebia. Então, para fortalecer minha fé, eu corria para a igreja. E ela deu testemunho em uma visita que eu a levei para uma senhora que foi diagnosticada com câncer também. Ela falou para os médicos: já era para eu estar morta. Desde 2012 eu estou aqui, não sinto nada. O médico que deu o laudo e falou que eu estava doente foi o mesmo que me examinou e constatou a cura. E o médico falou o seguinte: se não fosse eu quem tivesse dado o laudo que você estava doente, eu não ia acreditar, eu ia pensar que o médico tinha errado. Aleluias. A fé, ela traz a manifestação do poder de Deus. Seja câncer, seja AIDS, seja qualquer tipo de doença. E não é porque merecemos, porque somos abençoados pela fé. Aleluias. Somos abençoados pela fé. E você sabe o que é o melhor? Todos nós temos fé, nós precisamos só usá-la. A Bíblia diz que a fé é um presente que Deus deu a nós, ela está dentro de nós, é só usar. Glória a Deus. É só crer no que Deus fala, é só crer no milagre de Deus. Glória a Deus. E ele diz, Gálatas 3:8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Olha o que a Bíblia diz, que Deus anuncia o evangelho a Abraão. Abraão crê e é abençoado, e Deus faz uma promessa, que toda a descendência de Abraão seria abençoada. Agora, quem é a descendência de Abraão? Isaac foi abençoado, Jacó foi abençoado. Nós vemos os descendentes de Abraão, alguns sendo abençoados e outros não. Alguns foram e outros não, porque só são abençoados os descendentes de Abraão, que são os homens de fé, as mulheres de fé. Glória a Deus. Por isso, não julgue alguém. Como é que pode ele ser pregador e falhar assim? Aleluias. Porque é pela fé. Tinha 2 igrejas, uma próxima da outra, e um pastor um dia ficou sabendo que o pastor do lado passou a noite em uma festa mundana, e ele chegou no seu culto de domingo e ele falou para a igreja: igreja, vocês têm que ficar atento. O pastor ali do lado passou a noite numa festa mundana e difamou o pastor. Quando ele estava difamando, o Espírito Santo veio e se retirou do coração dele. Ele sentiu aquela tristeza, aquele aperto no coração. E ele terminou o culto triste, magoado, chateado, e foi orar: mas Senhor, por que eu estou sentindo essa tristeza do pecado? Aí o Espírito Santo fala: porque você não deveria ter feito o que você fez. Porque o pastor foi sim, mas quando ele chegou em casa ele se arrependeu.
Ele chorou como nunca antes tinha chorado e eu o perdoei. Romanos 8,33 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós somos justificados pela fé. Você consegue entender isso, sim ou não? Somos justificados simplesmente pela fé em crer que nós pediremos a Deus o perdão e Ele nos perdoa. Você tem fé para pedir a Deus o perdão e Ele te perdoar, sim ou não? E você tem fé para perdoar também? A Bíblia diz: de quem que você perdoar os pecados ser-lhe-ão perdoados. Aleluias! Você tem fé para perdoar pecados. Glória a Deus. E os pecados daquela pessoa serão perdoados. Glória a Deus. Aonde está isso, pastor? Tiago. Abra lá, por favor. Quando você vai abrindo, vamos adorando mais o nosso Deus. Canta para Ele: eu me prostro aos seus pés. Me prostro ao... Canta você, canta. Eu me prostro, Senhor. Me prostro. Eu me prostro. Me prostro aos teus pés. Eu me prostro. Me prostro. Tá baixo e desafinado, hein, gente? Tem que melhorar isso. Vocês têm que vir para aula com a professora. E o coral, hein? Não esqueça não. Em novembro a gente vai lançar o nosso CD ao vivo. Glória a Deus. E eu conto com vocês no coral. Vai lá, Tiago 5. Quem já encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, diga estou procurando. Todos já encontraram? Lê comigo bem alto aí, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com um azeite em o nome. Olha o 15 agora, irmã Madalena, olha aí. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão. Então, quando você ora por alguém, com a oração da fé, os pecados dela é perdoados. Glória a Deus. Você conseguiu entender? Quando você ora por alguém, você tem o poder de perdoar os pecados. Aleluias. Mas por quê? Porque Deus está onde? Em nós. Glória a Deus. Então profetiza aí sobre o teu irmão, bota a mão no ombro, na cabeça dele e fala para ele assim: os teus pecados são perdoados. Coloca a mão na cabeça dele aí ou no ombro e fala: os teus pecados são perdoados. Mas a Bíblia diz que se alguém estiver doente, chama o presbítero, ele vai ungir com óleo. E vai orar sobre ele, ungindo com um azeite em o nome do Senhor. E a oração da fé, aquela oração que você faz com fé, com ousadia. Glória a Deus. Aquela oração da fé, louvado seja o Senhor. Ela vai sarar, levantar e perdoar os pecados. Então temos o poder de curar, salvar, levantar e perdoar os pecados. Você pode levantar suas mãos e agradecer ao Espírito Santo por ter lhe dado esse poder de perdoar os pecados, por ter lhe dado o poder de levantar os caídos. Você pode agora agradecer ao Espírito Santo. Todo espírito de acusação já foi expulso. Todo espírito de acusação, de farisaico já foi expulso. Aleluias, adora o Senhor e agradeça a Ele em nome de Jesus. E receba a sua cura nessa manhã.
Receba a sua cura nessa manhã. Você pode declarar aí onde você está: eu estou curado pela fé. Eu estou curado pela fé. Eu estou curado, sarado. Eu estou fortalecido pela fé. Choramande quereba, soramanda cantaraba, chore quereba, sorianda. Romando quirianda, laba, chore quereba, sorianda, lamande quereba, show. Aleluias, aleluias, aleluias. Adora o Senhor, vai. Adora o Senhor, chorande quereba soramanda cantarabachô, robaia cantaramande quereba sorianda labacharande quei. Oh, aleluia, Espírito Santo, os teus pecados são perdoados agora. Os teus pecados são perdoados neste momento. Oh, aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Somos abençoados pela fé, não é porque merecemos. Agora escuta isso, que coisa maravilhosa. O fariseu vem até Jesus, Nicodemos. No capítulo 4, é Jesus quem vai até uma mulher samaritana. Essa mulher já tinha tido 6 maridos. O que ela estava agora se relacionando era um homem casado. Ela tinha ido buscar água em um horário que ninguém ia buscar água, porque ela tinha vergonha das pessoas, um espírito de rejeição, um espírito de inferioridade. E ela vai buscar água e Jesus faz questão de esperar ela ali. E ela chega, Jesus fala: ô mulher, dá para me dar um pouquinho d'água? E ela fala: mas você é judeu, está pedindo água para mim? Jesus fala: se você soubesse quem é que lhe pede água, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas aquela mulher era adúltera. E Jesus está falando para ela: se você me pedisse, eu te daria água viva. Aquela mulher, ela poderia pensar: eu não mereço nada de Deus. Ela pensava isso com certeza. Mas Jesus, Ele é assim, Ele dá para quem não merece. Ele abençoa quem não merece. Ele chama quem não merece. Ele chama os que não são para confundir os que são. Ele usa quem não merece. Aleluias. E aquela mulher disse: mas Senhor, você não tem como tirar a água. Está aí em João capítulo 4. João capítulo 4. Versículo 10, respondeu Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço é fundo. E ela fala assim: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, sabendo ele próprio? 11, e Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluias. Aí Jesus vai, irmãos, e vai conversando com ela, e Jesus, Ele se revela para aquela mulher como Cristo. Glória a Deus. Ele fala aí no versículo 26, e disse-lhe Jesus, olha o 25, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus se revela para uma mulher que as pessoas desprezavam por quem ela era, porque Jesus abençoa porque Ele ama, não porque merece, não pelo que faz. Jesus, Ele é como um pai, Deus é como um pai, Ele é o pai, na verdade, que abençoa o filho mesmo sem merecer. Eu conheço pais que o filho não trabalha, usa drogas, bebe cachaça e o pai está lá, almocinho, jantinha, compra roupinha, e está acreditando, ele ainda vai mudar. Aleluias. Deus é assim, irmão Ricardo. Ele acredita. Ele olha para o filho
É como os pais aí, né? Eu conheço, irmão, tem uma senhora que é uma baita de uma guerreira. Ela tem um filho que é todo errado, mas ela ainda acredita. Toda vez que eu converso com ela, ela fala do que ele fez, do que ele aprontou, mas ela fala assim, mas ele ainda vai mudar. Aleluias! E Deus é assim. Quando ele vê um filho andando errado, agindo errado, ele acredita. Glória a Deus. Ele acredita. Agora, por que nós acreditamos nos de dentro e às vezes não acreditamos nos de fora? O amor. A gente tem que amar os de fora como amamos os. Jesus fala assim, se você amar seu pai, sua mãe, seus irmãos, e não amar os de fora, você está fazendo como os fariseus, que isso é fácil. A mãe acredita no filho dela, mas não acredita no jovem do lado. Acredita no filho dela, meu filho é um santo, é os amigos dele que é má influência. Que é isso, gente? Uma senhora falou para mim, pastor, ora pelo meu filho, que ele está com uma mulher toda errada. Ela acredita que o filho dela tem solução, mas ela não acredita que a mulher tem. Jesus fala que isso é sentimento de fariseu. Amar os de dentro e não amar os. É sentimento fariseu. Bota a mão na sua cabeça e diga em nome de Jesus, todo sentimento fariseu, saia da minha vida. Levanta a mão direita e diga, eu acredito nos de dentro da minha família e eu acredito no mundo. Agora usa mais a sua fé bem alta e diga, eu acredito no Lula. No Lula. Mais alto, no Lula. Não acredito, vocês estão acreditando no Lula não, gente? Levanta a mão direita e diga, eu acredito na salvação, na transformação do Lula. Então aplauda o nosso Deus bem forte. Aleluias. Glória a Deus. Tem gente que acredita nos de dentro e não acredita nos de fora. Não acredita na nossa liderança. Tem uns que falam assim, tem que pegar uma bomba e jogar lá dentro do... Esqueci agora. Congresso, Planalto. Tem que jogar lá. Não acredita. E a gente tem que acreditar. Lute para acreditar nas pessoas. Aleluias. Lute para acreditar nas pessoas. Glória a Deus. Deus é bom. Deus acredita em nós. Deus acreditou em nós. Olha o quanto vocês melhoraram. Olha o quanto vocês melhoraram. Quando começou a caminhar com Deus, era um cachaceiro, agora está aí, meu irmão, sem cachaça. Adailson andava nas ruas tudo aí, ó, na bagunça, está aí agora, limpando a igreja, evangelizando. Rafael, homossexual antes, agora está aí, ó. Não era não, né, Rafael? Não era não, mas era da bagunça. Aleluias. A vida toda errada. Quem também tinha uma vida toda errada? Fumava lá um monte de cigarro, parecia uma chaminé. Agora está aí. Descia na boca do tchan, agora está aí, ó, louvando a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você já melhorou muito e vai melhorar mais. Aleluias. Então vamos acreditar nas pessoas. Aleluias. Nunca digo fulano não tem jeito. Para Deus tem. Tem o ditado que diz, pau que nasce torto, o pau nunca se endireita mesmo, mas Jesus endireita qualquer um. Glória a Deus.
Jesus tem o poder de endireitar. Aleluias. Oi? Mas o carpinteiro de Nazaré endireita. Diga glória a Deus. Vamos terminar. Jesus dá tempo para essa mulher. Jesus se revela a essa mulher e ela se torna uma pregadora. Minha irmã, ela volta para a cidade dela e anuncia o evangelho para todo mundo. Cidade toda vem e Jesus ganha e salva toda a cidade. As pessoas que se revelaram como pessoas que a sociedade não acreditava foram as mais usadas por Deus. Marcos 5, olha só, Jesus atravessa o mar, chega na cidade dos Gadarenos para ganhar um homem. Sabe quem era um homem? Um lunático. Ele merecia ser abençoado? Não. Mas Jesus o abençoou por amar. Você tem que acreditar que Deus te ama. Aleluias. Você tem que acreditar que Deus te ama. Glória a Deus. Levante as suas mãos e diga: eu acredito que Deus me ama. Eu sou abençoado pela fé. Eu sou salvo pela fé. Eu sou curado pela fé. Eu prospero pela fé. Eu acredito em Deus. Eu acredito em mim. Eu acredito no meu próximo. E aplaudo nosso Deus bem forte. Se coloque de pé em nome de Jesus. Os discípulos vão preparar a ceia. Aleluias. Os discípulos vão preparar a ceia. E você vai receber. Aleluias. Feche seus olhos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Feche seus olhos. Mesmo sendo assim e pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho e mesmo sem merecer, Deus me ama. Pode passar. Primeiro você vai receber o pão, depois o cálice. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Aleluias. Santo é o Senhor. Se estou fraco, se eu estou caído, e Ele não deixa de me amar. Receba o cálice aí, vai. Receba com fé. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Vamos soltar nossa voz, vamos lá. Sem o teu amor, sem o teu amor, sem o teu perdão, sem o teu perdão, o que seria de mim? E Deus me amou tanto, e Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Bem forte, igreja. Deus me ama, e Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, declare.
e Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional, e Deus me ama, e Ele está sempre, de braços abertos. Bem forte, Deus me ama, vai! E Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos. Para terminar, Deus me ama, e Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos. E é por isso que Ele está te abençoando nessa manhã, porque Ele te ama. Por isso que Ele está tocando em você nessa manhã. Por isso que você recebe o Espírito Santo, aleluias. É porque Ele te ama. Por isso que Ele te cura, que Ele te liberta, que Ele arranca a depressão, que Ele arranca a ansiedade, que Ele arranca todo o mal, toda maldição. É por isso que os teus sonhos serão realizados, porque Ele te ama. Aleluias. Apresenta o pão ao Senhor. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: este é o meu corpo que é ferido por vós, comei em memória de mim. O corpo dele não foi ferido por quem merecia. O corpo dele não foi ferido pelo justo, mas foi ferido pelo pecador. O corpo dele foi ferido por amor. O corpo dele foi ferido por amor. Dê a ceia para as crianças também. Você pode levantar o pão e falar: Deus, o seu corpo foi ferido por mim, porque o Senhor me ama. O seu corpo foi ferido pelos meus pecados, porque o Senhor me ama. O Senhor me ama. O Senhor me ama. Receba o amor do Pai nesta manhã. Seja livre de toda religiosidade. Seja livre de toda maldição. Seja livre, seja curado, minha irmã. Charamando koroba chorande quereba sorianda laba chorequei. Romando coromanda cantaraba chorerererere serere. Aleluias. Ele nos amou tanto, tanto, que morreu. Que morreu, que morreu, que morreu por nós, que morreu por nós, que morreu por nós, que morreu, que morreu, que morreu. Eu não merecia, mas Ele morreu por mim. Você não merecia, mas Ele morreu. Ele foi ferido pelos teus pecados. Ele foi ferido pelas tuas iniquidades e transgressões. Ele foi ferido. Ele foi ferido por nós, para nos libertar, igreja amada do Senhor. Xeranda cantaraba, choranda cantaraba, show. Entrega a Ele o melhor do teu louvor nessa manhã. Entrega a Ele o melhor da sua adoração nessa manhã, porque Ele entregou a vida dele por ti. Aleluias. Levanta o pão bem alto e diga: este é o corpo do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi ferido por mim
na cruz do Calvário. Pode comer do corpo de Cristo, comam todos. Suriquerebalaia canto. Todos sejam batizados com o Espírito Santo. Sejam batizados com o Espírito Santo. Sejam batizados. Sejam batizados. Sejam batizados. Sejam batizados. Sejam batizados. Quando você tomar este cálice, quando você tomar este cálice, você vai ser cheio do Espírito Santo nesta manhã. Quando você beber este cálice, seu corpo será lavado, o Espírito Santo vai vir te encher, o Espírito Santo vai vir te encher, as línguas vão soltar aqui neste lugar. Chorequerebalaia cantarabaçô, xerequeremanda cantarabaçô. Nós recebemos o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se você crê que é pela pregação da fé que você é abençoado, é hoje o dia da tua vitória, é hoje o dia da tua cura. Eu vejo pessoas testemunhando um grande milagre aqui, meu irmão. Eu vejo pessoas testemunhando um grande milagre aqui. Creia que o milagre chega na tua casa. Você que tem um familiar que precisa de um milagre, creia que uma unção de libertação alcança o teu lar, uma unção de cura alcança a tua casa, uma unção de transformação alcança os teus filhos, as tuas filhas, o teu marido, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, as tuas irmãs, os seus tios, os seus primos e primas. Canta. Creia, porque tudo é possível aquele que crê. Não é pelas obras, é pela fé. Não é pelas obras, é pela fé. Creia no milagre, creia no milagre. Xeremanda cantar abassore quereba chora canta. E depois de terem comido o pão, ele pega o cálice e ele diz: este é o meu sangue, que é derramado por vós, para te lavar de todo pecado, para te lavar de todo pecado. Repita comigo: este é o sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado por mim na cruz do Calvário. Pode beber do sangue de Cristo e seja cheio do Espírito Santo. 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 Cheio, 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 cheio. Cheio, 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 cheio. Levante as suas mãos e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. É pela fé, é pela fé, é pela fé. É pela fé, é pela fé. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio, 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 cheio. Cheio do Espírito Santo, cheio. Xarande quereba soranda cantaraba chorerere. Seja cheio. Seja cheio. Oh, seja cheio. É pela fé. É pela fé, é pela fé. Seja curado. Aleluias. Seja curado. Seja curado.
Choramande querebaçu. Me prostro aos teus pés. Me prostro aos teus pés. Declare. Me prostro. Me prostro. Me prostro a... Eu me prostro. Me prostro aos teus. Aleluias. Me prostro. Me prostro. Me prostro a... Me prostro. Me prostro aos... Me prostro aos... Quem aqui precisa de um milagre nessa manhã? Cura, libertação, ser cheio do Espírito Santo. Você vai vir aqui na frente. Você que diz: eu não mereço, mas eu creio que Deus me ama. Vem aqui na frente, é um ato de fé. Você vai receber a imposição de mãos. Aleluias. Traz o azeite. Se tem alguém doente, chama o presbítero. Ele vai ungir com óleo e fazer a oração da fé. Se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Fica bem perto aqui do pastor. Sure querer manda cantar abaixure cantar abaixure canto. Meu Deus, eu não sei qual milagre que a tua filha precisa e necessita, mas eu faço a oração da fé, declarando agora que ela recebe o milagre. Eu faço a oração da fé, declarando agora o recebimento do milagre e os pecados perdoados, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. No impor das minhas mãos eu declaro a cura. Eu declaro agora: receba o milagre agora pela fé. Receba agora o milagre pela fé. Receba o Espírito pela fé. Receba agora o milagre pela fé. Choramanda cantaraba, soramanda cantaraba, choremanda canta, rocoromanda canta, labaxarandaraia cantarabalaikei, rocoromanda aqui. Receba o milagre agora. Receba o milagre agora, a cura, a libertação. Receba agora a libertação. Seja livre de toda tristeza, angústia e depressão que a oprime, em o nome de Jesus Cristo. Todo espírito de fraqueza é expulso e a tua filha é abençoada, curada e liberta em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo agora, eu digo: seja livre de todas as dores e maldições agora contra a tua vida, teu lar e tua casa. Seja livre de toda maldição na sua vida sentimental. Seja livre de toda maldição na sua vida em todas as áreas. Pela fé receba o milagre agora. Pela fé receba a cura agora. Pela fé receba a libertação agora. Pela fé receba agora o toque do Espírito Santo. Seja liberta, seja liberta, seja liberta agora. Seja liberta agora em nome de Jesus Cristo. Seja liberta agora. Choramanda cantaraba, choramanda cantaraba, chorerererere siririanda, roconda canta labalaia cantaraba, choramandalai, rocoromanda cantaraba, charamanda cantarabalandekei. Em nome de Jesus Cristo, 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 em nome de Jesus Cristo.
Seja abençoada, 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 livre de todo mal e maldição, cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Rabando coroba xerebalaia canta, rabassore manda canta, em nome de Jesus Cristo. Seja ungida e consagrada pelo poder do Espírito Santo, seja ungida e consagrada pelo poder do Espírito Santo, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Chorabacantaramanda cantare mandou coroba chorandalai. Receba o poder e a unção do Espírito Santo, receba o poder e a unção do Espírito Santo, receba o poder e a unção do Espírito Santo, receba o poder e a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo toca na tua vida agora, toca derramando uma unção sobrenatural, toca derramando um poder sobrenatural, uma alegria que ultrapassa o entendimento, preenche o teu coração e a tua vida. Toda prisão e maldição é quebrada contra a tua vida, toda amarração que prendia a tua vida é quebrada nessa hora. Seja completamente curada, livre de todo mal e maldição, livre de toda opressão maligna, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo te unge, o Espírito Santo te separa, o Espírito Santo te consagra, o Espírito Santo te sela, te renova, te fortalece. Pela fé, receba a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Rabando coroba xerenereke naramandoko oreke nalanda canta lamanda canta labaterekei. Toda prisão, toda opressão cai por terra, toda algema cai por terra. O Espírito Santo te levanta, Ele precisa de você, Ele quer usar você. Toda cerca, toda prisão maligna, todo bloqueio maligno é quebrado, todo espírito de frieza, de prisão, de opressão é quebrado, toda doença é arrancada do teu corpo, toda doença maligna é arrancada do teu corpo, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Choranda canta que narando coroba chora mandalabalaia canta. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, receba o teu milagre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, pela fé receba o teu milagre, pela fé receba o teu milagre, receba o teu milagre, receba o teu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, labá, choranda, cantarabasore, choranda, Tarabasure quereba chore canta, rocorobaranda cantarabacharandara yereke. O Espírito Santo te renova, te fortalece, te levanta. O Espírito Santo te capacita, o Espírito Santo te